Olá a todos, meu nome é Igor Vitor e a partir de hoje eu quero começar uma série de vídeos aqui no canal. Eu vou continuar postando as aulas de história, tá? Com temas mais específicos e com aulas mais curtas. Mas eu também queria começar essa série de vídeos fazendo uma análise filosófica de alguns livros que eu li, gostei muito, e que eu queria sugerir para vocês, porque eu acho que são livros essenciais de se ler na vida. Dando uma profundidade a respeito do pensamento simbólico desses livros, porque eu acho que o pensamento simbólico hoje em dia, na nossa sociedade atual, é algo muito pouco desenvolvido. A gente posta frases, lê livros ou vê um filme mesmo, e a verdadeira essência do que queria dizer com aquilo, do que o autor queria transmitir com aquilo, fica para trás. Então, acho que a nossa sociedade está muito carente desse pensamento simbólico, de entender esse pensamento simbólico. Então, o primeiro livro que eu trago para vocês, acho que ele vem bem ao caso, porque ele se trata mais ou menos disso mesmo, que é o Pequeno Príncipe. Esse livro aqui, essa versão que você acha muito fácil nas Araújos, pra quem é daqui de Belo Horizonte. Na leitura também você acha muito fácil, e é um livro baratíssimo, tá? 10, 20 reais no máximo. É um livro que muita gente já leu, provavelmente na infância, porque ele é tido como um livro infantil, mas ele não é bem um livro infantil. Não que ele não possa ser lido por uma criança, mas talvez pelo título todo mundo entende ele como um livro infantil, e ele tem reflexões que são muito profundas. Esse livro ele tem uma profundidade absurda. Então, ele deveria mais ser lido por adultos, e ele é muito mais tido como um livro infantil. Ele é muito mais confundido como um livro infantil, sendo que ele é um livro de um cunho filosófico absurdo. É, Vamos lá. O Pequeno Príncipe, o meu objetivo aqui, só lembrando, não é dar spoilers do livro. Também não vou ficar fazendo a narrativa do livro aqui, mas eu quero contar alguns trechos do livro e dar algumas explicações, algumas interpretações minhas sobre o livro, tá? Para a gente criar um contexto, o autor do livro é Saint-Exupéry. Ele escreveu O Pequeno Príncipe em 1943. Saint-Exupéry era um aviador e em 1944, um ano depois de escrever O Pequeno Príncipe, o avião dele cai, se não me engano, na África. Ele estava numa expedição durante a Segunda Guerra, e o corpo de Saint-Exupéry nunca foi encontrado. Se não me engano, em 2004, arqueólogos encontraram o que seriam os restos do avião dele, mas o corpo dele mesmo nunca foi encontrado. E há uma coincidência muito estranha, é uma coincidência engraçada, que no livro ele conta a história justamente de um aviador que caiu com o avião. Então há essa coincidência na vida do autor desse livro, do Saint-Exupéry, que nessa história Pequeno Príncipe ele conta justamente isso, um aviador que caiu com o avião justamente na África, no deserto do Saara. É, o livro começa com o autor contando sobre a infância dele. E ele conta que quando ele era criança ele viu um livro lá, um filme sobre uma jiboia que engolia um elefante. Então ele resolveu desenhar essa jiboia que engolia um elefante. Ele fez o desenho, mostrou o desenho para um adulto. E quando o adulto olhou para o desenho dele, ele perguntou para o adulto, né, o que você achou do meu desenho? Ele é apavorante? E afinal é uma jiboia muito brava que tinha engolido um elefante. E o adulto ele olhou para o desenho dele e falou: por que eu vou ter medo de um chapéu? Aí ele, como criança, ficou decepcionado com aquilo e se viu obrigado a fazer o desenho mais explicativo. Fez o desenho aberto, ele desenhou o elefante dentro da girafa, dentro da jiboia. Perdão. E essa é a primeira crítica do livro. Como que as crianças têm um pensamento simbólico muito mais profundo que os adultos. Porque o adulto você mostra para ele a imagem e ele vê aquela coisa de modo muito mais objetivo. Aí ele, decepcionado, que o adulto não tinha entendido, e se viu obrigado a fazer um desenho mais explicativo. E desenhou a jiboia com um elefante dentro, para que assim os adultos pudessem entender que era uma jiboia muito terrível que tinha engolido um elefante. E essa é a primeira crítica do livro nesse sentido. Por que os adultos têm tanta dificuldade em entender esse pensamento simbólico? Né? Por que a criança tem um poder imaginativo muito maior e ela vai muito mais a fundo na informação do que o adulto? O adulto é muito mais superficial. Um outro exemplo que ele vai contar também no livro mais para frente é que os adultos são movidos por números. Ele conta que se você disser para um adulto
que você viu uma casa, que essa casa era muito bonita, que essa casa era muito harmoniosa, que essa casa era fabulosa. Enfim, se você encher a casa de adjetivos, o adulto não vai entender nada sobre a casa. Ele não vai entender o quão valiosa é a casa. Mas se você falar para o adulto que você viu uma casa que vale R$ 500.000, ele vai entender que a casa é da hora, que a casa é muito boa. Ou seja, os adultos são movidos por números. Ele cita também o exemplo do amigo, né? Se você falar que você conheceu um amigo novo por um adulto, o adulto não vai perguntar de que esse amigo gosta, o que faz ele feliz, quem é esse amigo, quais são as virtudes dele. Vão perguntar qual a idade dele, quem que é o pai dele, quanto que o pai dele ganha. Ou seja, que os adultos são muito mais movidos por números do que por palavras. Então, o autor conta que depois dessa carreira mal sucedida de desenhador de jiboias, ele se torna um adulto e, como adulto, ele decide se dedicar a coisas de gente grande e decide virar um aviador. Então, um dia ele estava fazendo o trabalho dele, pilotando o avião, e o avião dele caiu na África, no meio do deserto do Saara. Ele então se viu obrigado a tentar consertar o avião por conta própria antes que ele morresse de fome. Em determinado momento que ele está tentando consertar o avião, ele começa a ver um garotinho, um menino pequeno, uma criança que se auto-intitula Pequeno Príncipe, e esse Pequeno Príncipe começa a conversar com ele. A princípio ele acha que está ficando louco, que está alucinando, no final ele está perdido ali no deserto, ele não leva muito a sério, ele acha que é só uma alucinação. Mas o Pequeno Príncipe começa a conversar com ele e falar coisas absurdamente profundas com ele. E o Pequeno Príncipe pede a ele que desenhe um carneiro, para ele. Ele não leva muito a sério, pega e faz o desenho da jiboia, do chapéu lá, do elefante, da jiboia com o elefante dentro. E o Pequeno Príncipe olha para aquilo e automaticamente ele entende: não, eu não quero uma jiboia que engole um elefante, eu quero um carneiro. Aí ele já olha assim, meio assustado e tal, e desenha o carneiro para ele. E em um dado momento, o Pequeno Príncipe pergunta a ele se o carneiro que ele desenhou serve para comer baobás. Então o Pequeno Príncipe começa a contar a história dele e diz que veio de um planeta que era um pouco maior do que uma casa. O Pequeno Príncipe veio de um planeta muito pequeno, era um pouco maior do que uma casa, e que no planeta dele tinha baobás. Baobá é uma árvore que nasce na África, se não me engano, e ela atinge vários metros de comprimento. E se o planeta dele era muito pequeno, era pouco maior do que uma casa, então começar a nascer baobás no planeta dele não ia ser legal. Os baobás, dois, três baobás ia tomar conta do planeta dele inteiro, né? Então o Pequeno Príncipe ele conta pro aviador que está lá perdido que ele tem esse trabalho no planeta dele de ficar procurando na Terra o tempo todo, porque na Terra do planeta dele havia muitas sementes de baobás. E ele tinha que ficar o tempo todo procurando essas sementes para não deixar nascer nenhum baobá. Porque o baobá poderia crescer muito rapidamente e tomar conta do planeta dele. É, e essa analogia é uma das mais poderosas do livro, porque eu acho ela muito interessante, porque isso é uma analogia aos nossos defeitos, né? Como que a gente tem que ficar procurando os nossos defeitos enquanto eles ainda são pequenos, porque os nossos defeitos podem ser como os baobás no planeta do Pequeno Príncipe, eles podem crescer rapidamente e tomar conta de nós. Assim como no caso dele, o baobá se cresce, dois, três baobás que crescessem tomariam conta do planeta dele. Seria mais ou menos como os nossos defeitos. Se nós não ficarmos atentos a nós mesmos, não tivermos uma disciplina de ficar procurando os nossos defeitos e cortando eles enquanto eles ainda são pequenos, corre o risco deles tomar conta da gente. Então, o autor conta que depois dessa carreira mal sucedida de desenhador de jiboias, ele se torna um adulto e, como adulto, ele decide se dedicar a coisas de gente grande e decide virar um aviador. Então, um dia ele estava fazendo o trabalho dele, pilotando o avião, e o avião dele caiu na África, no meio do deserto do Saara. Ele então se viu obrigado a tentar consertar o avião por conta própria antes que ele morresse de fome. Em determinado momento que ele está tentando consertar o avião, ele começa a ver um garotinho, um menino pequeno, uma criança que se auto-intitula Pequeno Príncipe, e esse Pequeno Príncipe começa a conversar com ele. A princípio ele acha que está ficando louco, que está alucinando, no final ele está perdido ali no deserto, ele não leva muito a sério, ele acha que é só uma alucinação.
Mas o Pequeno Príncipe começa a conversar com ele e falar coisas absurdamente profundas com ele. E o Pequeno Príncipe pede a ele que desenhe um carneiro, que desenhe um carneiro para ele. Ele não leva muito a sério, pega e faz o desenho da jiboia, do chapéu lá, do elefante, da jiboia com o elefante dentro. E o Pequeno Príncipe olha para aquilo e automaticamente ele entende: não, eu não quero uma jiboia que engole um elefante, eu quero um carneiro. Aí ele já olha assim, meio assustado e tal, e desenha o carneiro para ele. E em um dado momento, o Pequeno Príncipe pergunta a ele se o carneiro que ele desenhou serve para comer baobás. Então o Pequeno Príncipe começa a contar a história dele e diz que veio de um planeta que era um pouco maior do que uma casa. O Pequeno Príncipe veio de um planeta muito pequeno, era um pouco maior do que uma casa, e que no planeta dele tinha baobás. Baobá é uma árvore que nasce na África, se não me engano, e ela atinge vários metros de comprimento. E se o planeta dele era muito pequeno, era pouco maior do que uma casa, então começar a nascer baobás no planeta dele não ia ser legal. Os baobás, dois, três baobás ia tomar conta do planeta dele inteiro, né? Então o Pequeno Príncipe ele conta pro aviador que está lá perdido que ele tem esse trabalho no planeta dele de ficar procurando na Terra o tempo todo, porque na Terra do planeta dele havia muitas sementes de baobás. E ele tinha que ficar o tempo todo procurando essas sementes para não deixar nascer nenhum baobá. Porque o baobá poderia crescer muito rapidamente e tomar conta do planeta dele. É, e essa analogia é uma das mais poderosas do livro, porque eu acho ela muito interessante, porque isso é uma analogia aos nossos defeitos, né? Como que a gente tem que ficar procurando os nossos defeitos enquanto eles ainda são pequenos, porque os nossos defeitos podem ser como os baobás no planeta do Pequeno Príncipe, eles podem crescer rapidamente e tomar conta de nós. Assim como no caso dele, o baobá se cresce, dois, três baobás que crescessem tomariam conta do planeta dele. Seria mais ou menos como os nossos defeitos. Se nós não ficamos atentos a nós mesmos, tivermos uma disciplina de ficar procurando os nossos defeitos e cortando eles enquanto eles ainda são pequenos, corre o risco deles tomar conta da gente. Outro trecho muito famoso do livro é quando o Pequeno Príncipe conhece uma raposa. E ele diz para a raposa: vem brincar comigo, lhe propõe o Pequeno Príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar com você, ainda não fui cativada. Ah, desculpe, disse o Pequeno Príncipe. Mas depois de refletir, ele pergunta: o que significa cativar? É que quase sempre se esquece disso, disse a raposa. Significa criar laços. É, a ideia que a raposa está contando para o Pequeno Príncipe é a ideia de amor, num sentido que não existe amor à primeira vista. Porque para haver amor, a pessoa precisa ser cativada, precisa de um certo tempo, precisa de um certo esforço, precisa que primeiro seja criado um vínculo com a pessoa. De um modo que a noção de amor à primeira vista é completamente absurda, é completamente falso. Porque para existir amor, é preciso que tenha um certo investimento na pessoa. Como o que a raposa quer dizer quando ela diz que precisa ser cativada. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativou. Essa também é uma das fases mais poderosas do livro, porque ela fala uma questão da responsabilidade com o amor, ou uma questão de responsabilidade com a amizade. Amor e amizade, se for ver as duas palavras, as duas têm uma origem bem parecida, né? E no livro elas vão ter um significado muito próximo também. Porque tanto o amor quanto a amizade é uma coisa que precisa ser cativado, que requer tempo. Só que, a partir do momento que você cativa a pessoa, como o livro está dizendo, você se torna eternamente responsável por ela. Por exemplo, você cria um amigo, você começa a conversar com ele e tal, você cria um certo vínculo com ele, mas aí vai chegar um dia que esse seu amigo vai estar passando por um problema, ele vai estar passando por uma dificuldade, e às 4 horas da manhã ele vai te ligar para desabafar com você sobre alguma coisa que ele está passando. E aí, você vai atender? Depois de um dia cansado de trabalho, você doido para dormir, às 4 horas você vai atender o seu amigo? Quer dizer, a ideia de que essa ideia de cativar, essa ideia de amor ou de amizade, ela também requer responsabilidade. E talvez seja justamente por isso que está tão em falta hoje em dia. Mais adiante, a raposa diz: se você vier às 4 horas, desde as 3 eu começarei a ficar feliz. Essa é uma analogia muito interessante, a ideia de ritual, né? De que os momentos não valem por si só. Tem toda uma profundidade. Por exemplo, você vai na casa de um amigo para comer um churrasco,
domingo à tarde, o churrasco ele não vale só pela carne, ou pelo menos não deveria ser assim, né? Vale pelo fato de você se deslocar da sua casa até a casa do seu amigo, vale pelo fato de você ter reservado aquele momento para ficar com ele, vale pelo fato de você ficar lá com ele, preparando a carne, esperando ficar pronta. Ou seja, os momentos não valem por si só. Tem todo um contexto atual. Quando você vai encontrar com uma pessoa, desde o momento em que você está se preparando para encontrar com a pessoa, que você está se arrumando, que você tá, sei lá, tomando banho, jogando perfume, todo aquele momento já vale por si só, já vale como se fosse um encontro com a pessoa. Porque tudo isso está interligado com a ideia de amor. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo e eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo só para falar sobre os planetas que o Pequeno Príncipe passa, né? Porque ele passa por 7 planetas, se não me engano, o sétimo planeta é a Terra, quer dizer, ele passa por 6 planetas. E em cada planeta que ele passa, ele encontra uma espécie de estereótipo humano. Ele encontra um rei, um vaidoso, um bêbado, um homem de negócio. E cada um dessas figuras que ele vai encontrando tem um significado muito profundo a respeito das personalidades humanas mesmo, dos estereótipos humanos. Então eu quero fazer uma segunda parte desse vídeo só para falar sobre esses estereótipos e como eles se encaixam em cada pessoa que a gente acaba conhecendo por aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo era mais apresentar o livro para quem ainda não conhece. Para quem já conhece, dar uma clareada um pouco a respeito do pensamento simbólico do livro, que é extremamente profundo. Isso que eu fiz aqui não é nem a casca, tá? Esse livro ele é extremamente profundo. Por isso que eu disse, ele não é bem um livro infantil por questão da profundidade dele, tá? É um livro que todo adulto deveria ler. Então é isso, eu espero quem não conhece o livro, que eu tenha convencido a procurar o livro, a tentar ler, que é um livro muito bom, tá? E se tiver alguém aí que você quer que a pessoa pegue o hábito da leitura, manda esse vídeo para ela, quem sabe eu consigo convencer ela. Bom, agradeço a todos, quem puder curtir, compartilhar, e até a próxima, falou!